aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez a professora Neumara aqui na telinha com aula de matemática para vocês aí. E como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para os nossos avisos? Então, lembrem-se, né, de acessar o Classroom, de fazer as atividades, clica lá no primeiro link que chega lá na sala de vocês, na sala do Classroom, tá bom? Façam as atividades. Se você errar, não tem problema, tem um link que você acessa e tem as resoluções bem detalhadinhas para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção nisso. E você que está sem acesso ao Classroom, também tem atividade na escola, lembre-se disso, tá bom? Vai até a escola, retira as atividades, mas não é só retirar, tem que resolver e devolver para o professor, tá? Verificar, fazer as correções, ver as suas dúvidas, belezinha? Então, eles estão aguardando vocês irem lá retirar essas atividades, lá na escola, beleza? Então, vamos retomar aqui para a nossa aula. Então, nós vamos continuar trabalhando unidades de medida de tempo. Lembra que a professora falou, né, no final da aula anterior. Então, aqui, né, unidades de medida de tempo. Mas, de novo, professora, sim, nós vamos explorar aí de formas diferentes essas unidades de medida de tempo. Beleza? Então, vamos lá? E a professora já vai ter muita prática aqui para vocês hoje, tá bom? Hoje nós vamos completar uma cruzadinha, tá? Você aí em casa gosta de completar cruzadinha? Aqui na nossa aula também temos cruzadinha. Então, vamos lá? Olha só. Então, começando aqui, por essa parte amarela, né, que a professora colocou. Olha lá, 100 anos equivalem a quantos séculos? Você lembra disso? Então, eu sei que você aí em casa lembra. Se não lembra, pergunta para quem está perto, que eu tenho certeza que alguém vai te ajudar a responder essa. Então, vou dar um tempinho, responda aí que a professora já retorna. Já completou um pedacinho ali da nossa cruzadinha? Então, vamos ver como é que ela está ficando, né? Muito bem, né? Então, é um século, né? E agora? Mas a professora já retorna com outra pergunta para vocês. Olha lá, 12 meses equivalem a quantos anos? Ah, essa ficou muito fácil, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno aqui para a gente ver como é que está ficando essa cruzadinha. E aí, bora, galerinha, preencher essa cruzadinha? Então, vamos lá. Então, 12 meses equivalem a um ano. Olha só, a professora preencheu aqui um ano, tá? E agora, outra perguntinha. Tá vendo que são perguntinhas rápidas aí, né? 6 meses equivalem a quantos semestres?
Então agora a professora vai dar mais um tempinho para vocês e eu já retorno aqui para a gente ver quantos semestres. Muito bem, tenho certeza que você aí já preencheu, né? Então, a gente tem lá que 6 meses equivalem a exatamente ali um semestre, né? Porque o ano tem 2 semestres e o ano tem 12 meses, não é verdade? Então, aqui, ó, e 10 anos equivalem a quantas décadas? Quantas décadas será que equivalem ali? Então, vou dar mais um tempinho para vocês e eu já retorno aqui para a gente ver quantas décadas que tem ali. Conseguiu, pessoal? Ah, então vamos ver como é que ficou isso. Uma década, né? Então 10 anos equivalem aí a uma década, tá bom? E 15 dias equivalem a quantas quinzenas? Nossa, professora, que confusão, quanta coisa, mas é exatamente para a gente estar exercitando essas unidades aí de medida do tempo, tá bom? Então vou dar um tempinho, termina de preencher a nossa cruzadinha aí, que eu já retorno. E aí, conseguiram completar? Como que ficou essa cruzadinha? Ah, tô curiosa para ver a cruzadinha aí no seu caderno, hein? Então, manda uma foto lá para sua professora que você preencheu a cruzadinha aqui na aula Paraná. Então, vamos lá. Olha só, uma quinzena, né? 15 dias é exatamente uma quinzena, tá bom? Então, essa é a nossa cruzadinha completa, tá? Ela está disponível também nos slides para você, que você pode estar verificando ela, tá? A professora deixou ela bem completinha lá, né, com todas as informações. Então, um século equivale a 100 anos, né? Um ano equivale a 12 meses, uma quinzena são 15 dias, 6 meses é um semestre e 10 anos é exatamente uma década, tá bom? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. A idade de Juliana corresponde exatamente, né, corresponde exatamente a
4 décadas. Então, são 4 décadas a idade aí da Juliana. Sabendo que a irmã de Juliana possui 1/4 da idade dela, qual seria a soma da idade das duas? Então, primeiro passo, eu tenho que descobrir a idade da Juliana, que são 4 décadas. Vocês já sabem quanto que tem uma década, né? Vimos anteriormente. E 1/4 dessa idade tem a sua irmã, que é a irmã da Juliana. Então, agora eu vou dar um tempinho para você tentar descobrir essas idades, tá? Soma elas para a gente ver quanto que será esse resultado. E aí? Tô curiosa, vocês conseguiram descobrir a idade da Juliana e da irmã dela? Então, vamos ver como é que isso pode acontecer aqui. Vamos lá. Então, olha só, a idade da Juliana corresponde exatamente 4 décadas. E nós vimos anteriormente que uma década são 10 anos, né? Aplicando aquela nossa proporção, né, que a gente tem sempre trabalhado nas aulas, então, uma década vezes 4, eu tenho 4 décadas. Só que o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, 10 vezes 4 são 40 anos. Ah, professora, mas eu fiz já de cabeça. Não tem problema, tá? Aqui a professora traz bem explicadinho para você entender bem como que isso aconteceu, tá? Então, a Juliana, já sabemos a idade dela, 40 anos, né? Então, sabendo que a irmã da Juliana possui 1/4 da idade de Juliana, então quanto seria 1/4, né, de 40 anos? 1/4 de 40 anos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que isso nós podemos representar. Então, a professora pegou e dividiu o 40, né, ó, em 4 partes, tá? Então, eu tenho lá 10 partes, né? 10 partes ali, tenho 4 partes de 10, que representam os 40 anos da Juliana. E eu quero só uma parte de 4, não é? Porque é 1/4.
quarto representa o todo, eu estou pegando uma parte desses 40, né? Então, estou pegando uma parte. Então, 1/4 de 40 anos corresponde a quanto? 10 anos. Veja bem aqui, tá? Então, ou aqui, ó, você também pode resolver fazendo aquela multiplicação, que é 1/4 vezes 40, para saber quanto que representa 1/4 de 40. Então, coloquei o 1 aqui embaixo do 40 para vocês verem como que nós realizamos essa multiplicação, tá? 1 vezes 40 é 40. 4 vezes 1 é 4. E 40 divididos por 4 é 10. Percebam que nós resolvemos de duas formas. Uma, nós realizamos ali um desenho, né, para representar essa fração, e a outra nós realizamos uma multiplicação. Qual forma você prefere fazer aí em casa? É bom que você conheça as duas, porque dependendo do cálculo pode aí agilizar para você, tá bom? Na hora da resolução, beleza? Então, vamos lá? Olha só. Então, 40 divididos por 4, a professora fez essa divisão também, 40 divididos por 4 é 10, né, pessoal? Então, né, resolvendo aqui, sabendo, né, que a irmã da Juliana possui 1/4 da idade dela, então, ó, a Juliana tem 40 anos, a irmã da Juliana tem 1/4 da idade, que representam o quê? Os 10 anos, tá bom? Então, vamos fazer essa soma das duas idades, 40 mais 10, vocês já sabem a resposta aí, né? Tenho certeza disso, né? Então, 40 mais 10, nós temos lá que a soma da idade das duas é 50, então 50 anos, tá bom? Conseguiram fazer aí, pessoal? Como é que foi? Deu tudo certo? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Acompanhe aqui com a professora. Continua aqui, hein? Então, vamos lá. Continuando. Opa, a professora passou um pouquinho aqui. Então, né, concluindo só, a soma das idades de Juliana e sua irmã totalizaram 50 anos. Então, vamos praticar mais um pouquinho? Vamos lá. Presta muita atenção aí. Sabendo que um ano possui 12 meses, e 1/4 de um ano corresponde a 3 meses, 3 trimestres ou 4 bimestres? O que vocês acham aí em casa? Alguém tem algum palpite? Ou vai tentar calcular para ver quanto que representa 1/4 de um ano? Então, vou dar um tempinho, eu já retorno aqui.
quanto que representa 1/4 de um ano? Você fez aí no caderno? Então, vamos fazer junto aqui com a professora. Então, eu tenho lá 1/4, né? Tenho lá 1/4 de um ano. Um ano é 12 meses, não é verdade? Então, eu quero saber quanto que representa 1/4 de 12, tá? Para isso, a professora vai colocar aqui, ó, o 1 aqui embaixo, tá? Para fazer essa multiplicação. Porque essa multiplicação, ela é direta, tá? Então, 1 vezes 12, vou colocar aqui embaixo, ó, é 12, tá? Então, isso tudo ali é igual, né? É 12. 4 vezes 1 é 4. Tá, mas essa fração aqui, eu consigo dividir 12 por 4? Consigo sim. Então, 12 divididos ali por 4 quanto que é aí, pessoal? É 3, né? 3 vezes 4 é 12 e deixa o resto aqui 0, né? Muito bem. Então, vamos ver qual que é a resposta? Então, acompanhem aqui junto com a professora. Olha só, vamos lá. Então, como nós calculamos ali no quadro, a professora também realizou aqui com vocês, tá? Então, nós chegamos ali que 1/4, né? Ó, podemos dividir 12 meses por 4, tá? Continuando aqui, a professora fez de uma outra forma aqui no slide também, tá bom? A gente fez a multiplicação e aqui a professora fez a representação, né? Dividindo aqui em forma de um desenho, tá? Então, eu dividi 12 por 4, eu tenho lá, né, 3. Então, eu dividi aqui e fui colocando 3 em cada espacinho, não é verdade? Então, eu tenho que pegar 1/4. Lembra a conta que a gente fez lá no quadro? Então, quanto que deu? Deu 3, não é verdade? E aqui também, olha só, 1/4 de 12 meses são 3 meses, tá bom? Então, quando a gente pode resolver multiplicando ou também formando esse desenho aqui que a gente separa, né? E consegue visualizar quanto que representa 1/4, beleza? Então, né? 1/4 de um ano corresponde a, né? Já sabemos que um ano possui 12 meses e um bimestre, né? São 2 meses, certo? E um trimestre são 3 meses, tá bom? E 1/4 de um ano corresponde exatamente a, um trimestre, não é verdade? Então, nós temos um trimestre. Além de representar os 3 meses são exatamente o quê? Um trimestre. E quantos trimestres que tem um ano? Você sabe quantos trimestres que tem? Tem 4, né? Não é verdade? E na escola, nós estudamos quantos trimestres? Né? Nós temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Não é verdade? Então, começamos a relacionar as coisas. Vamos lá? Né? Então, respondendo a alternativa correta é a letra A, 3 meses, né? Que a gente perguntou ali quanto que era 1/4, né, de um ano. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Então, nós montamos olha que legal, nós montamos uma cruzadinha, tá? E nós trabalhamos aí algumas unidades de tempo, não é verdade? E na próxima aula? Nós vamos continuar estudando unidade de tempo. De novo, professora? Sim, de novo. Nós vamos continuar, vamos ter uma aula muito legal sobre unidade de tempo. Então, acessem o Classroom, façam as atividades lá e não esqueça de pegar sua atividade na escola também, tá bom? Um grande abraço bem apertado da professora e até a nossa próxima aula.